Olá, estamos de volta com o quadro Isso é Legal do programa Em Destaque. E na semana passada nós falamos bastante sobre casamentos, tipos de regimes de bens. E hoje nós vamos falar sobre a união estável. A união estável é a relação contínua e duradoura entre duas pessoas com o objetivo de constituir família. O Código Civil não determina que haja um prazo de relação entre as duas pessoas, basta que elas tenham o objetivo de constituir família, que seja uma relação notória. Importante saber que não existe a necessidade de morar junto para que se considere uma união estável e posterior partilha de bens. Antes de colocar relacionamento sério no Facebook, pense nisso. Prevalece na união estável o regime da comunhão parcial de bens, assim como no casamento. Então, todos aqueles bens que foram adquiridos durante o período da união estável, na sua dissolução, esses bens deverão ser partilhados igualmente entre os ex-companheiros. E quando o casal se separa, como fazer? Bom, a união estável ela pode ser dissolvida por acordo entre as partes ou judicialmente. Se houver bens a serem partilhados e se houver filhos, essa união ela tem que ser reconhecida e dissolvida judicialmente, inclusive com a participação do Ministério Público, preservando assim o melhor interesse da criança. Em relação aos alimentos, ex-companheiros têm direito à pensão alimentícia? Sim, tem direito à pensão, tem direito aos alimentos, que deve ser paga por aquele que tem melhores condições para o outro que a necessita, sempre observando necessidade e possibilidade. Em relação aos filhos, a obrigação é tanto quanto a de um casamento convencional, porque filho é sempre filho, então a obrigação de pagar a pensão alimentícia independe da relação dos pais, se foi de casamento ou se foi de união estável. Lembrando sempre que o não pagamento da pensão alimentícia pode ocasionar a prisão do devedor, portanto fique atento. Eu quero dar uma dica para você como advogada. É muito importante formalizar essa união estável, delimitar o tempo, o início e o término dessa relação, para que sejam preservados os direitos e eventuais reclamações futuras sobre partilha de um bem que não fez parte daquela união, mas que o ex-companheiro ficou sabendo que você adquiriu um bem depois da união e tentou entrar na partilha desse bem. O reconhecimento da união estável é muito simples. Você pode ir até um cartório com documentos pessoais, juntamente com seu companheiro, registrar essa união. A partir dali, começou o marco inicial da relação, da união estável. Se com o tempo essa relação não foi convertida em casamento, mas pelo contrário, vocês resolveram se separar, encerrou a união, volte ao cartório e faça o registro da dissolução da união estável. Dessa forma, ficou delimitado o período da convivência, não havendo que se falar em reclamação futura de bens adquiridos após esse período. Em caso de morte de um dos companheiros, o cônjuge sobrevivente, o companheiro sobrevivente, ele vai herdar aquilo que foi adquirido durante a constância dessa união estável. Essa é a diferença entre o casamento, porque no casamento o sobrevivente herda também aquilo que pertenceu ao falecido antes do casamento. Na união estável, não. Ele só tem direito àquilo que foi adquirido durante esse período de união estável. E essas foram as nossas dicas de hoje. Se você tiver mais alguma dúvida, envie seu e-mail para issoelegal@silvamuniz.adv.br. Obrigada e até a próxima.